Um apocalipse zumbi é sempre interessante, certo? As condições em que você é colocado, o estresse, o medo, a sobrevivência em meio à violência de criaturas sedentas por comida e até por sobreviventes que são perigosos. Mas e se dessa vez, pelo menos dessa vez, o lugar onde esse apocalipse se iniciasse fosse em um lugar já conhecido por você? E se o apocalipse agora se passasse no Brasil? Sem as regras de obras já criadas sobre zumbis, e se o cenário fosse verdadeiramente brasileiro? Como você se sairia sobrevivendo em condições já conhecidas? Como seria sobreviver em um apocalipse zumbi no Brasil? Bom, para quem é novo aqui, eu sou o John, seja muito bem-vindo ao podcast Como Sobreviver ao Planeta Terra. Se você é novo aqui e gostar do episódio, não esqueça de se inscrever se estiver me ouvindo pelo YouTube. Se estiver me ouvindo por qualquer outra plataforma de podcast, seja Spotify ou Apple Podcast, não esqueça de seguir o podcast para que você receba os novos episódios e também dê like e avalie o episódio. São formas de fazer com que eu tenha noção se vocês estão gostando ou não e dessa forma também cheguem mais pessoas como você. Se cheguem mais pessoas como você, eu faço mais episódios, todo mundo sai feliz. Então, sem muita enrolação, bom episódio para vocês e já agradeço por escutarem. Bom, para que a gente possa brincar com essa possibilidade de apocalipse zumbi, nós temos que definir o ponto principal, que é o patógeno causador do apocalipse. Apesar de muitas informações serem valiosas, como a sua origem, ou até mesmo o tipo de agente, podendo ser, sei lá, uma bactéria, um fungo, um vírus e por aí vai, isto na verdade não vai importar muito. E o motivo é simples. Como uma pessoa comum sobrevivendo em meio ao apocalipse, pouco vai fazer diferença você saber a sua origem, ou até de que tipo ele possa ser, a não ser que isso o torne muito específico. E um exemplo: em The Last of Us, o fungo contaminou as pessoas por meio de grãos e farinhas. Então ele tem todas essas características de esporos também que você acaba se infectando, assim como o crescimento, né, do fungo em si por algumas regiões. Então isso sim tornaria muito importante saber a sua origem, para que você não se infectasse posteriormente ao início. Mas isso obviamente seria derivado de sorte. Imagine que nós brasileiros consumimos muito arroz, muitos grãos e farinha. Não ser contaminado no começo, sem ter a informação, é sorte. Então, por isso que o desejável para essa sobrevivência seria um patógeno que possibilite você de coletar informações para que assim você evite a contaminação. Então, de qualquer modo, lá no início, você vai ter que coletar informações de padrão para toda a sobrevivência, sobre sua vida, na verdade, mas principalmente sobre o patógeno para você entender como você vai se defender e criar planos em volta disso. Mas vamos considerar que se for algo a nível The Last of Us, que é algo mais específico, que de início ele seja em um nível pequeno, pelo menos a parte da contaminação por grãos e farinha. Vamos considerar que o ponto zero da contaminação tenha sido de infectado para infectado e não dos grãos, para que assim você consiga criar um parâmetro e definir sua sobrevivência, né? Assim tornando todos os patógenos possíveis igualmente perigosos aí na mesma linha. Mas o mais importante mesmo e o que vai fazer diferença para você são as formas de contaminação. E por isso eu cheguei à conclusão, né, de que, uma forma geral, os patógenos eles sempre infectam da mesma forma ou de maneiras muito semelhantes. E isso envolve contato com sangue. Então, se você for arranhado e a unha do infectado, as unhas estiverem com sangue dele, né, no caso sangue infectado, você é infectado. Se você for mordido e a boca tiver, o que é muito provável, na verdade é improvável não ter nenhuma gotícula de sangue, você é infectado. Se uma gota de sangue entrar em contato com seus olhos, nariz, boca, qualquer cavidade, você é infectado.
Então, dificilmente esse tipo de patógeno ele teria uma contaminação por ar ou pelo simples toque. É possível? É, como eu disse, você vai ter que coletar informações porque podem ser tipos específicos, mas vamos nos prender a essa regra que seria meio que de forma geral, mais abrangente. Então, é óbvio que eu diria que esses são os meios mais comuns e, claro, também são perigosos. Não é porque não existe a contaminação por ar que esses devem ser ignorados. E aqui vamos por um ponto muito importante do patógeno. Ele é capaz de infectar animais? E sim, eu vou colocar que sim. Existem obras que retiram essa possibilidade. Acredito que seja pela ideia de tornar mais fácil a sobrevivência. Eu lembro dos filmes. Eu não assisti todos Resident Evil, mas eu lembro do começo. Eu lembro mais especificamente do primeiro, que tinha um cachorro, um Doberman, zumbi. Aquilo era ridículo, né? Então, assim, eu acredito que a maioria das obras não colocam porque tem um nível de dificuldade superior. Até em Eu Sou a Lenda, os animais, os humanos normais já são impossíveis, né? Os animais, então, eles passam ainda uma vibe de impossibilidade de sobrevivência. Mas, por exemplo, em obras como The Last of Us, o fungo ele é muito específico. Na verdade, na vida real, esse fungo ele é muito específico nas espécies das quais ele infecta. Então, ele evolui para parasitar um tipo específico de espécie, ali, um tipo específico para que ele possa sobreviver. Então, por exemplo, se ele atinge um tipo de formiga, ele só atinge aquele tipo específico de formiga. Ele pode evoluir para outros tipos? Pode. Só que é um processo longo, é mais difícil, e no caso da Last of Us, ele evoluiu para infectar humanos. O cachorro, por exemplo, boa parte dos animais, como tem uma estrutura, um funcionamento biológico um pouco diferente dos humanos, acaba não funcionando da mesma maneira. Nada impediria que o fungo evoluísse e também afetasse. Mas nesse caso específico dessa possibilidade de apocalipse zumbi no Brasil, vamos considerar que o patógeno ele tem essa capacidade de também infectar animais. Então, eu não quero que o cenário ele seja o mais impossível, mas eu quero sim que ele seja o mais difícil possível dentro da nossa realidade. Então, calma que não vai ser tão difícil. Bom, um outro ponto muito importante ainda sobre o patógeno é que ele vai utilizar do corpo infectado, do qual ele vai parasitar, para conseguir alimento, o que é por padrão de todos os apocalipses zumbi, certo? O vírus ele não se alimenta porque ele quer acabar com a humanidade. Ele se alimenta porque o vírus, o patógeno, ele precisa nutrir aquele corpo para que o corpo permaneça vivo e assim, consequentemente, ele também permaneça vivo e continue por aí. O fato dele infectar outras pessoas é acaso, né? Tem alguns vírus, alguns patógenos específicos que eles têm essa intenção de proliferar. Se eu não me engano, o Cordyceps ele funciona assim. A ideia dele, quando ele sobe num ponto mais alto para soltar os esporos, é se proliferar. Mas, de modo geral, a contaminação ela não ocorre por intenção do patógeno, vamos dizer assim. Então, os zumbis eles vão se alimentar, eles vão sempre estar em busca de seres vivos para se alimentar, o que isso vai envolver humanos e animais, tudo que possa oferecer ali condições para que o corpo permaneça, entre aspas, né, vivo, para que ele continue ativo. E os métodos para derrotar um zumbi, eles são simples. Por padrão, os zumbis eles são mortos, que ao serem atingidos mais especificamente na cabeça, existem algumas obras que por conta do patógeno depender do humano estar vivo, se você atinge um ponto vital do humano que não seja a cabeça, fazendo com que o corpo morra, o patógeno acaba ficando ali inutilizado. Mas nesse agora em específico, vamos considerar que sim, o corpo ele vai estar morto. Então é um patógeno controlando 100% ali de um corpo já não mais vivo. E, por padrão, atingindo a cabeça,
você acaba inutilizando o corpo. Não quer dizer que você mata o vírus, mata o fungo. Não. O que acontece é que o patógeno ele usa o cérebro para controlar o corpo. Geralmente, algumas obras eles sempre abordam o fato do patógeno se alojar no cérebro. Então, se você danifica o cérebro, o corpo não funciona mais. O patógeno não consegue mais controlar o corpo, fazendo com que ele fique inutilizado para te atacar. Então, tome cuidado, porque mesmo você matando um zumbi, o patógeno ainda vai ficar ativo no corpo por um tempo, mesmo ele estando morto. Então, o risco de contaminação ainda é existente. Ainda é existente. E como o vírus vai funcionar nos infectados? Né? Como os infectados vão reagir ao serem contaminados? E bom, lembra que eu disse que apesar de animais e humanos se infectarem não seria tão impossível assim? Bom, em um cenário mais realístico, fugindo de obras como Eu Sou a Lenda, Invasão Zumbi, Guerra Mundial Z, onde os zumbis eles têm características sobre-humanas, vamos partir um pouco mais, né, para um toque de realismo. Então os zumbis eles vão ser lentos, eles não correm, eles não têm muito equilíbrio, afinal é um patógeno controlando um corpo até então desconhecido. E os zumbis eles... Opa, deu um tapa aqui no microfone. E os zumbis eles se orientam apenas pelo som, por cheiros ou pela visão. E não vai ser nada fora do comum. O zumbi ele não vai desenvolver uma audição aguçadíssima ou uma visão que ele vai ver lá na casa do chapéu e vai entender o que está acontecendo. Não. É algo normal, até mais prejudicado do que de um humano normal. Nenhum patógeno em si tem a capacidade de aumentar os sentidos para criar um super-humano. Então, no geral, eles vão ficar andando por aí, talvez até parado, como se fosse uma espécie de hibernação, né? Como se estivessem inativos, sem o estímulo necessário para que eles se movimentem, ou eles ficam esperando ali qualquer tipo de estímulo ou alguém para que ele possa se alimentar, talvez no intuito de economizar energia. Grupos ou bandos são formados de forma não intencional, ou seja, como o funcionamento deles não é em cadeia, né? Por exemplo, o Cordyceps ele tem esse funcionamento, que ele tem uma espécie de mente coletiva, então ele acaba formando grupos meio que intencionalmente. Um patógeno zumbi normal, não. Então acaba que um está andando para cá, outro para lá, bate em um, bate no outro, acabam todos indo uma mesma direção. Às vezes tem algum estímulo que faz com que eles vão para um determinado lugar e eles acabem seguindo infinitamente, mas não tem uma regra para isso. Tá? Eles não funcionam, eles não andam em bandos porque eles querem. Então, bom, eles não correm, eles não fazem parkour igual no último filme que eu fiz sobre Apocalipse Zumbi, eles não têm uma força além do hospedeiro normal, né, da força do hospedeiro normal. Na verdade, eles vão ter uma força menor, já que eles estão em processo de decomposição, e eles buscam por alimento. Isso é o básico. E eles são extremamente perigosos. Com o possível patógeno em mente, agora a gente parte para o dia zero. O dia em que o mundo, e consequentemente o lugar onde você mora, acabou virando um caos. Então, a partir daqui, a sua sobrevivência ela é resultado da sua capacidade de analisar as situações e, obviamente, tomar as melhores decisões possíveis. Porque o problema não serão, na verdade, apenas os zumbis, mas também as pessoas. Eu sempre ressalto esse ponto na maioria das sobrevivências, que não envolve só você ou quem está com você, porque o maior problema da sociedade a gente sabe qual é. São pessoas. Em um apocalipse é pior ainda. Então, como eu sempre digo, os primeiros dias de quase qualquer sobrevivência, e especificamente apocalipses, zumbis, eles são os mais importantes. E por quê? Porque é a época onde vão ter mais pessoas nas ruas, consequentemente, mais zumbis vão te surpreender. E, bom, depois desses primeiros dias, tecnicamente falando,
vão ser só zumbis. O brasileiro, ele não tem a cultura nem as condições para ter uma despensa. Não existe um acúmulo de comida na casa do brasileiro normal. Então, você, obrigatoriamente, a não ser que você seja exceção e tenha uma despensa, obrigatoriamente você vai ter que racionar os alimentos pelo tempo que você conseguir. Se você não tiver comida por muito tempo, até as coisas se acalmarem, você vai ter que sair. Vai ser necessário você estudar o local em volta e tentar conseguir de algum jeito ali explorar um lugar ou outro que seja o mais seguro possível. Nada muito arriscado nem muito longe. No máximo algumas casas ao lado e sempre com cuidado e só entrando em lugares que você tem certeza que estão vazios. Mas o ideal é pegar os recursos e sempre voltar para casa, ficando lá até não ter som algum lá fora. E esse tempo em casa inclui você ficar quieto, no escuro, não fique acendendo ou apagando as luzes, tente ao máximo não ser visto e, se possível, crie barricadas nas possíveis entradas da sua casa ou onde você estiver. Também, nesse período, você deverá ficar atento a qualquer tipo de meio de comunicação enquanto eles durarem. Consiga o máximo de informações possíveis. E com isso me refiro a não só informações sobre o patógeno, mas também sobre a sua localização, como está, né, a situação, se ela está controlada ou não, está totalmente fora de controle, tem alguma chance da humanidade, ou pelo menos a sua região, lidar com a situação, ou você está por conta. Por sorte, né, as casas no Brasil elas têm uma vantagem que outros lugares não têm, que são muros altos, portas fortes, até as próprias paredes, né, porque são feitas em sua maioria de tijolos e concreto. Então é na verdade um pequeno forte para te possibilitar uma permanência até tudo se acalmar. Com esse potencial, né, de proteção, você pode usar a sua casa para fazer a sua base principal. Caso contrário, você já vai entrar no próximo ponto a ser seguido, que é mapear a região para tentar melhorar a sua situação. E com a situação, eu envolvo diversas coisas: comida, meios para você se aquecer, recursos em geral e um pouco de esperança, né? Esperança porque ao sair da sua casa, você vai possivelmente encontrar pessoas queridas que já foram transformadas. E é um outro ponto muito importante, porque como você reagiria a tal situação? Você tem algo a mais pelo que continuar em frente? O que te fortalecia era encontrar essas pessoas, manter elas vivas? Bom, caso não tenha, lembre-se que suas memórias são a única coisa que os mantém vivos. Então, se manter vivo é manter eles vivos também. Então, ao mapear a região, você vai sempre idealizar possíveis locais para conseguir recursos, obviamente, e que sejam isentos de muitos riscos. Nada de ir em locais que tenham ido muitas pessoas, como grandes mercados, grandes farmácias. Pense no improvável. Não é certeza que eles vão estar livres de ameaça, mas gaste seu tempo pensando para evitar gastar seu tempo lutando pela sua vida. Então, ciente dos meios de infecção, quando você for sair, obviamente você vai cobrir todo o seu corpo, você vai usar roupas longas para, se por acaso for mordido, você ter pelo menos um nível básico de proteção, vista óculos, máscaras, tudo para evitar o contato com o sangue infectado. E obviamente você também vai levar recursos para passar um tempo fora. As coisas elas podem se complicar e você pode não conseguir voltar. Então tenha sempre o pior cenário em mente. E agora vai começar o verdadeiro problema. E eu sempre digo, né, que o período inicial em casa é crucial para você também não ficar no fogo cruzado entre pessoas, zumbis
e também sendo pessoas, né, militares e pessoas que fazem funções desse tipo. Eu não vou generalizar, mas nós sabemos que as pessoas, como eu já disse anteriormente, que nós sabemos que elas são os problemas, né, o maior problema na sociedade, a maioria não é lá tão boa assim, quanto aparenta, por exemplo, nas festas de fim de ano. E um exemplo do que eu quero dizer, vou dar dois exemplos. É que lembra lá no começo da pandemia em 2020, as pessoas pararam de sair? Não. Elas respeitaram a pandemia? Não. Um outro exemplo. Quando a polícia entra em greve em determinados lugares, como já vimos muitas vezes, o que acontece nesses lugares? As pessoas elas aproveitam da oportunidade de não serem punidas para praticar atos de arrogância e falta de segurança com o próximo. Então, no início, no Brasil em si, existem muitas pessoas que não ligam para fazer o mal para outras pessoas. Essas pessoas, na verdade, elas têm essa vantagem. Assim como existem muitos criminosos armados, eu acredito que sim, essas pessoas elas poderiam sobreviver a essa crise inicial de uma maneira mais fácil do que você. E aí, na verdade, nesse início, eu não sei dizer agora qual que é mais perigoso, humanos ou zumbis. Provavelmente humanos, né? Em tempos de crise, já não se deve confiar em quem não se conhece. E até às vezes duvidar daqueles que você conhece um pouco. Mas uma coisa é certa, muitas pessoas estarão dispostas a fazer o necessário para sobreviver ou até garantir a sobrevivência da sua própria família. Também acredito que em meio a essa bagunça toda, essas pessoas, elas não durariam muito tempo. Se elas não ligam para as pessoas, elas também ali no meio delas não vai ser muito diferente. Então é provável que eles mesmos acabem causando a sua ruína. E isso é uma esperança, pois morrer para um zumbi é uma coisa, agora encontrar uma pessoa ruim é bem pior do que ser devorado. Ela pode fazer muitas coisas com você que um zumbi só vai querer te devorar. Acaba sendo bem simples, doloroso, mas simples. Mas, bom, apesar do Brasil não ter um plano de contingência para uma situação específica dessas, na Constituição existe algo chamado estado de defesa, que é uma ação em meio a situações que ameacem a ordem pública, em meio a uma crise muito grave, e aí nisso seriam acionadas as Forças Armadas. Isso é bom? Sim e não. Por quê? O problema é que eles vão seguir ordens. E dependendo da ordem a ser seguida, eu quero que vocês pensem comigo. O que é mais fácil? Salvar os cidadãos de determinada região, né? Ou então eliminar a região infectada para garantir que nenhuma outra sofra? Eu particularmente, quando eu escrevo, né, quando eu faço minhas pesquisas, quando eu estudo um tema, eu tento sempre ser o mais abrangente possível, abraçar todas as possibilidades que eu consegui pensar naquele momento. E eu acredito que pelo bem maior, a segunda opção ela seja mais cativante para a sobrevivência da humanidade. Então isso significa que sim, no início você deve ficar em casa e se for oferecida a opção de uma retirada do local, seja para uma base militar ou algo do tipo, talvez seja bom evitar. Então você, um brasileiro médio, não tem armas. Até onde eu sei, vai que você tem um 38 com a numeração raspada, escondida aí embaixo das roupas do guarda-roupa. Mas bom, se você encontrar uma arma, cuidado ao manuseá-la, mas é muito importante ter uma. Mais pra frente ou até no começo ela vai ser de extrema utilidade. Com sua cabeça no lugar e um pouco de sorte, você vai estar mais tranquilo, conseguindo recursos e um novo lugar se necessário. Talvez você acabe tendo aí algumas noites mais tranquilas. A curto prazo, sempre dê preferência no quesito alimentação
a consumir alimentos perecíveis ou que tenha já ali uma curta duração. Assim você faz sua comida durar mais tempo. Então, falando de recursos agora mesmo, armazene água, itens de higiene e lembre-se que não existem mais médicos, então é muito importante manter o mínimo de higiene para que você não tenha nenhum problema de saúde. E sobre a água, a qualquer momento pode ser que o abastecimento ele pare de funcionar. Então seria interessante também sempre ferver toda a água que você armazena só por precaução, né? E se prenda também à ideia de praticar exercícios físicos. Você precisa arrumar algo para fazer pelo seu corpo. A energia ela pode ser cortada antes da água, então meios de comunicação serão extintos, assim como banhos quentes, internet. Então ainda dá para esquentar a água e tomar um banho quente, mas se prenda à ideia de que você daqui para frente vai tomar um banho gelado. Sempre evite ser visto. Como eu disse, durante a noite mantenha tudo apagado. Os zumbis nem são tão problemáticos assim quanto as luzes acesas, mas é bom evitar. E a curto prazo você não terá muitos problemas, tirando, lógico, pessoas e o patógeno. Mas eu quero me referir a recursos. A longo prazo é que as coisas começam a ficar problemáticas. Os alimentos eles vão terminando, pelo menos os mais fáceis de você conseguir. E óbvio, a esperança também vai diminuindo, principalmente se você estiver sozinho. E a solidão ela acaba tendo um preço. A ansiedade e depressão, elas são um dos problemas que você vai acabar enfrentando se você estiver sozinho no apocalipse. Por isso é muito importante ocupar a mente. Por isso é importante fazer exercícios físicos, se prender a pequenas tarefas diárias. Então, mais para frente, você também vai ter que plantar seu próprio alimento, talvez até criar animais. No Brasil, existem muitas pessoas com essa capacidade de sobreviver em meio ao cultivo, né? Tem essa habilidade de fazer seu próprio alimento. Então, elas tirariam muito de boa esse apocalipse, na minha opinião, né? Principalmente porque essas pessoas elas estão acostumadas com esses trabalhos braçais, então elas vão ter uma maior resistência de forma geral. Bom, também é muito importante que você sempre tire um período para explorar por aí. Lógico, sempre com cuidado, não confie só porque tem um zumbi caído ali, sempre desconfie se ele está vivo ou não. E se apegue às pequenas coisas que você pode aprender. Encontre livros, revistas, tudo que pode ser útil para você aprender sobre coisas simples que se perderam com o tempo. Entender sobre plantações, criações de animais, até mesmo costura, é algo que foge um pouco da nossa realidade. E eu vou me segurar no argumento de que, pelo menos a maioria das pessoas, não sabe costurar alguma coisa não de forma boa, vamos dizer, não de uma forma que realmente possa se chamar de costura. Mas, para sua sorte, um apocalipse zumbi ele tem um final, tá? Mesmo que demore algum tempo, como alguns meses ou alguns poucos anos, ele tem sim um final. Os zumbis eles não são nada além de corpos mortos. E mesmo que não fossem, os machucados, levando o corpo à decomposição, mesmo que um corpo enterrado tenha um tempo de decomposição acelerado se comparado a um exposto a variações climáticas, ainda assim a decomposição chegaria para os zumbis. Então, pouco a pouco esses corpos eles serão consumidos por insetos, ainda mais que são expostos, eles acabariam também não durando muito mais tempo. Não tenho como dar um tempo exato de quanto tempo levaria para a grande maioria infectada acabar sendo inutilizada, mas eu acho que aí entre uns 6 meses, talvez um pouquinho mais ali, eu tenho certeza que a maioria dos zumbis já não passariam de esqueletos jogados por aí. Então é uma boa pensar dessa maneira, porque te dá um pouco de esperança de que daqui a um tempo, na verdade, você teria uma vida tranquila. Eu não acredito que a sociedade conseguiria se reestruturar. É
é muito difícil falar sobre isso, porque isso envolve muita coisa. Isso envolve principalmente o tipo de pessoa que vai estar vivo nesse período. Mas, bom, de certo ponto, dependendo, se você tiver mais pessoas com você, pessoas que realmente você se importa, eu não vejo problema na sobrevivência. Acredito que seria uma forma até que interessante de ver o futuro. Lógico, você não teria mais possibilidade de fazer quase nada, tem ainda o risco de encontrar uma pessoa e ela não ser uma pessoa muito legal, mas de qualquer maneira, ainda assim, tem um prazo limite pro perigo zumbi nesse apocalipse. Bom, se você escutou até aqui, eu agradeço, espero que você tenha gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de me seguir, independente de onde estiver ouvindo, seja YouTube, Spotify, qualquer lugar que tenha disponibilidade de podcast, o podcast está lá. Eu era para eu ter postado esse episódio na sexta, mas eu estava com algumas coisas para fazer, alguns trabalhos e provas, então eu acabei não tendo tempo para gravar. Eu acho que eu já vou postar esse episódio nessa terça agora. Não acho que não vou guardar ele para sexta, mas eu quero tentar ficar postando todos os episódios na sexta. Eu acho que é melhor, né? Eu vou tentar também a partir de agora fazer uns episódios. Eu vou tentar mudar um pouquinho o formato, porque eu tenho a intenção de deixar eles um pouco maiores, porque infelizmente tem alguns episódios que eu não consigo tirar leite de pedra e eles ficam muito curtos, falta conteúdo. Às vezes eu tiro coisa de onde não tem lugar para tirar, para que fique minimamente interessante, mas episódios como esse dá para fazer um pouquinho mais. Mas sim, eu vou tentar sempre postar de sexta. Aí vocês chegam da faculdade, trabalho, escola, sexta-feira já pega, ouve o episódio, come uma pipoquinha, alguma coisa e vive o final de semana aí, que é pra gente tem que viver, a gente tem que lutar pelo nosso lazer, né? É isso que faz a vida valer a pena, fazer o que realmente queremos fazer, desde que não afete ninguém, né? De forma negativa. Mas, bom, até a próxima e um beijão pra vocês.